Quality by Maria Cedro, nós estamos aqui ao lado de Maria Zeli, da Maison Maria Zeli. E hoje nós vamos estar falando para você a respeito da linha masculina, que sai daqui da Maison extremamente bem vestidos. Conta pra gente. Olá, Mara, como vai? Tudo bem? Pois é, Mara, o homem hoje está tão vaidoso quanto a mulher. Em tempos atrás, ainda nesse século, vamos dizer assim, o noivo, por exemplo, só procurava o traje para ele 2 dias antes do casamento. A noiva ficava até naquela aflição, porque ela já estava com a sua roupa pronta, tudo pronto, e o noivo nem tinha ido ver ainda. Deixava para a última hora. E agora não. Agora o homem é mais vaidoso, se cuida, faz tratamento de pele, tem o dia do noivo, que assim como a noiva tem, o noivo também tem, que é um espaço que ele, assim, vai ficar lá naquele dia. Cabelo, barba, faz uma massagem relaxante, exato. uma alimentação leve. Que eu acho muito bacana isso, Maria Zeli. É verdade. Isso é amar-se, isso é gostar. Gostar de si próprio. Inclusive, na minha franquia de Rio Claro, que é uma franquia só de moda masculina, eles têm lá o dia do noivo e está bombando. Tem noivo que já fez a reserva 3, 4 meses antes. Como é uma sala só, um espaço só, aquilo tá bombando. É sexta, sábado, às vezes domingo não, mas mesmo assim tem às vezes alguns casais que casam de domingo, faz um churrasco, um casamento mais descontraído, às vezes acontece aos domingos, né? Então é isso que eu queria falar. Da elegância do noivo, do formando, do executivo, não é, Mara? E aqui na minha Maison eu tenho coleções completas de smoking, de ternos. Agora temos camisas os ternos lindas. Nossa, temos sapatos, os ternos, sapatos também, né? Até meias. Meia também, aqui você viu que tem, né, Mara? Tudo de cinto. Gente, que eu achei bacana, porque você chega aqui, você fala, mas eu não sei se eu vou de smoking, se eu vou de terno. Olha, você sai daqui... Assim, porque tem tudo que é maravilhoso, lindo. Você prova o smoking, você tem o sapato, você tem a meia, você tem o cinto. Olha, você sai daqui com tudo que você tem direito. Você já pode ir direto pra festa. E é engraçado falar de meia, não é, gente? Mas tem gente que não tem a meia social, sabe por quê? Não sabe nem combinar. Tem tênis de luxo caríssimo, grandes grifes, né? Tem lá a camiseta, a calça também caríssima, um jeans de uma grife famosa e não tem a meia social. Chega aqui para ver um terno para ele. Que lembra. Não tem, Aí lembra. Aí fala, nossa, meia. Então a gente tem. Tem meia, tem sapato, tem camisas, gravatas, tudo. Dá para sair assim. Já direto para a festa. E aqui, olha, vou mostrar para vocês a capa da minha 6ª edição. E eu fiz uma matéria que agradou muito, muito interessante, masculino. Bárbaro, sensacional. Aqui tem também, foi muito bem aceita, Mara, essa matéria que eu escrevi, trajes para a festa, comprar ou alugar. E aqui eu estou falando da vantagem de alugar. Porque tanto masculino como feminino, mas agora que os homens estão sendo mais lembrados, que eles estão com o lugar deles garantido, né? No que diz respeito à elegância, a um tratamento diferenciado, não é? E aqui então nós temos alguns trajes
Essa época de final de ano, a gente bomba, Mara, com formaturas. Então, a gente fecha as listas, os pacotes, como a gente diz, com colégios, porque agora os meninos que se formam, e meninas também, mas como estamos falando de masculino, os meninos que se formam na 9ª série, 9º ano, né? Com uma idade tão pequena fazem formatura, é uma coisinha linda. Maravilhoso. Tudo de terninho, gravata, o sapato social, às vezes usando do pai, lindo. porque agora as crianças têm um pé tão grandinho Isso. e às vezes não precisa nem alugar nem comprar, verdade. é o mesmo tamanho do pé do pai, verdade. fica muito interessante e eles ficam orgulhosos até, né, que estão usando o sapato do pai. Então essa época é formatura. Além disso temos primeira comunhão, sabia que tem igrejas que fazem Todos de terninho. tudo de terno, gravatinha, Lindo. fica tão lindo, Mara. Gravatinha borboleta, gravatinha mesmo. Fica uma graça e é uma coisa muito interessante. Então, é um segmento muito bom para mim e para os meus franqueados, que é essa alocação, fechamento de lista desde 9º ano, ensino fundamental, ensino médio, né? Formaturas, além de casamentos, né? Além de casamentos, e assim, as universidades quase em peso, que eu sei, nós pesquisamos, vem aqui já com uma certa antecedência na Maison Maria Zélie e já fazem a reserva para um pacote fechado. Precisa fechar bem antes, porque quando tem muitas faculdades e eu tenho um estoque imenso, certo. Mas a gente precisa, existe uma preocupação de às uma vezes certa antecedência. Isso, precisa fechar antes, garantir, né? O seu smoking, ou às vezes o terno, mas normalmente a faculdade é com o smoking mesmo, só variando as cores da faixa e da gravata. Exato. De acordo com a formatura, é a cor da faixa. Então, olha, gente, vocês já imaginaram você e seu filhinho pequenininho naquela, né, fazendo a primeira comunhão, a sua formatura de colégio, o seu adolescente aí, aquele formando na faculdade, que é o sonho de todo pai e toda mãe. Maison Maria Zélie deixa tanto você, mamãe, como você, papai, como seu filho, como a sua filha. Falando na parte masculina, gente, você tem de tudo. Tudo que você puder imaginar, da gravata, à meia, ao cinto, tudo que você puder imaginar, você encontra aqui na Maison Maria Zélie. Está aí na nossa telinha, você está observando, né? O Alexandre, que é o nosso diretor aí de imagem, pegou todas as imagens belíssimas desses ternos que vocês estão vendo, sabe? Cada coisa que você fala, meu Deus do céu, se ele não está para se formar, eu quero que se forme rapidamente. Porque vale a pena, gente, vale a pena. É uma festa, não só a festa que nós vamos, mas a festa de vermos o nosso filho, vermos nosso sobrinho, nosso neto, ali, não é? Naquele terno maravilhoso. Então vale a pena, tá no nosso GC Maison Maria Zélie. E tem um cantinho aqui reservado só para o masculino. Um cantinho que eu falo é um super canto, é um luxo, é um lugar VIP maravilhoso. Aí você senta aqui, você fica à vontade, você tem uma atendente que vai estar ao teu lado o tempo todo, te ajudando, te auxiliando naquilo que tem de mais bonito e naquilo que vai adequar melhor a você, ao seu tipo físico, à sua altura, à sua estatura e ao seu evento. Maria Zélie, minha amada. Gente, vocês viram que ela não é só uma mulher fina, sofisticada, uma pessoa que entende de moda como ninguém. É uma professora. Por isso ela está há quantos anos aqui, Maria Zélie? Neste endereço, há 18 anos. 20 anos de mercado de Maison Maria Zélie. Essa mulher que tem um coração doce, meigo, mas assim, apuradíssima, com um gosto apuradíssimo, requintado. Ela está passando isso para você. Que beleza, ela é aqui, no nosso coração. Mas quando a gente também tem uma boa assessoria, como a que nós temos na Maison Maria Zélie, a gente se sente muito mais bonito, muito mais belo. Deus nos dá tudo, que é essa beleza de estar vivo, respirando, termos amigos. É verdade, isso é muito importante. A amizade, assim como a família, não é, Mara? É muito importante. É tudo. Então vamos saber realmente reverenciar tudo isso que ele tem nos dado e que às vezes a gente não sabe dar o valor devido. Maria Zélie, meu abraço, meu carinho, obrigada, meu respeito, Mara, a você. Para você também, meu amor. Um grande beijo. Obrigada, querida, para você também. E a vocês também. Um beijo
no coração de cada um, levando luz, paz, saúde e felicidade. Olá pessoal, estamos aqui no programa Quality by Mara Cedro e trouxemos para vocês o vinagre vivo de maçã Montes Verdes, produzido segundo as tradições vermontesas. Você quer perder aquelas medidas em excesso, aquelas gordurinhas, diminuir um pouquinho o peso? Experimente nosso vinagre vivo de maçã Montes Verdes. Ele diminui a taxa de glicose no sangue, sacia a fome, é diurético. Experimente, em pouco tempo você verá a diferença. Acesse nosso site www.vinagremontesverdes.com.br ou Facebook Vinagre de Maçã Montes Verdes. Ligue para nós, o telefone está aqui embaixo no seu vídeo. No Quality by Mara Cedro de hoje, o Dr. Adilson Villapano, grande psicólogo, grande psicanalista, e hoje vai estar falando sobre um assunto, gente, que todas as mídias hoje estão aí. Olha, é assustador. A obesidade, segundo o índice aí de pesquisas, principalmente o Brasil, tem mais de 51% da população acima do peso. Então, o doutor Adilson vai hoje bater um papo com a gente e trazer algumas informações super importantes para nós e para vocês aí de casa. Doutor Adilson, é um prazer muito grande estar aqui contigo. E que história é essa? 51% da nossa população? Olha, é sempre um prazer estar aqui com você, esse papo agradável que a gente está sempre levando um pouco mais de conhecimento para esse teu público. Pois é, Mara, foi divulgado agora uns 20 dias atrás uma pesquisa bastante séria, inclusive envolve até a parte governamental e tudo mais, que mostra que mais de 51% da nossa população não é gordinho não, é gordinho, com obesidade já preocupante, porque você tem um nível, né? Não vamos entrar muito em coisa técnica para não confundir muito a cabeça do pessoal. Falar uma coisa muito mais de senso comum. Mas é preocupante exatamente isso, porque é um tipo de uma bola que não se sabe aonde vai chegar, Mara. Mas, doutor Adilson, o senhor acha que, por exemplo, além da alimentação, além dos produtos aí que todo mundo diz, olha, trans é zero e na realidade existe uma pesquisa também que quando se diz que é zero, para se desconfiar muito que não existe trans zero, e principalmente, psicologicamente, o porquê que leva a esse cidadão, sabe, a criança desde pequena já com informações da mídia de maneira geral, não é verdade? É os biscoitos, é os bolos, são as massas. Psicologicamente, como que nos afeta isso? Então, temos vários fatores aí, é um assunto que a gente ficaria aqui muito tempo conversando. Você acabou de colocar uma coisa importante com relação à criança. Onde é que está o perigo? Mãe, você que tem uma criança que está um pouquinho acima do peso. Esta criança, Mara, ela começa a adquirir células de gordura a mais do que as pessoas normais. Então, quem teve uma infância, um corpo saudável, mais ou menos normal, sem obesidade, não tem assim tantas preocupações. Ok. Agora, a criança que é extremamente obesa, que está sempre acima do peso, ela já tem uma coisa contrária, que é uma célula de gorduras a mais do que as pessoas de um modo geral. Doutora Adilson, então o que essa mãe, o que esse pai deve fazer em relação às crianças? Pois é, Mara. Então, pai ou a mãe que está com um probleminha desse, vamos chamar um probleminha, tome muito cuidado. Porque a coisa já começa de uma certa maneira, num princípio não muito certo, que é a obesidade, que antigamente, Mara, a cultura nossa no passado qual era? A criança para ser saudável tinha que ser gordinha, lembre? Isso era uma coisa real. Era uma coisa fatal, mas era uma coisa real. As pessoas tinham essa leitura. Hoje não. E agora é o contrário. Toda criança obesa, tem alguma coisa errada. Está aí a estatística que mostra. Criança com 10 anos, com colesterol altíssimo, triglicérides altíssimo. Qual a consequência disso, Mara? É uma coisa aterradora, não vamos entrar nisso, porque é uma coisa muito complicada. E aquela história, depois que a coisa estragou, é difícil você consertar. Você começa algo errado lá atrás, mas vida saudável você não começa a praticar agora. É um hábito que você vai aos poucos, até que você agrega isso em você. Então é uma coisa bastante significativa. Vamos tomar cuidado principalmente, mãe, com esse biscoito que toda criança quer. Como é que eu faço? Não leva a criança no mercado, então vira quando você chega no corredorzinho dos doces, que ela já conhece, vira de lado. Para que você vai encher o teu armário com essas guloseimas? Por quê? Nós estamos falando uma coisa que você comentou agora, que a gordura trans é um negócio que está acabando com o mundo. Está aí o povo americano que o diga. Mas por quê? Porque ela é uma indústria muito forte. A gente está trazendo esse modelo para o Brasil, que ninguém fala nada. As pessoas, de certa maneira, a imprensa procura não divulgar muito, alarmar, porque tem uma gama de possibilidades, principalmente o lado financeiro. Uma indústria hoje já está preocupada com o lado financeiro. Tá, e essas crianças, então, elas começam a sofrer bullying, inclusive desde pequenas. Com certeza. Bullying, e quando vão se tornando adolescentes, mais bullying ainda, e quando adultas, elas têm quais tipos de problemas que procuram aqui no seu consultório?
Principalmente baixa autoestima. Eu trabalho um pouco com adolescente. O adolescente, quando chega com aquela imagem corporal meio distorcida, ele não se aceitando, porque a autoestima, pessoal, é a coisa mais importante que tem para nós, é a autoestima. O que é você gostar de você? As pessoas falam dessa palavrinha, Mara, mas ninguém entende muito bem o que quer dizer essa palavrinha. A palavra é autoestima, né? Ou baixa autoestima. Ok. Autoestima é você gostar de você mesmo num sentido geral, de se encarar no espelho e se achar legal, mesmo que alguma coisa não esteja muito bom, um narizinho torto, enfim, é você gostar de você, é você pensar coisas legais, é você querer ter uma vida saudável, é você achar que você agrada em qualquer lugar que você ande socialmente. Então, o primeiro ponto que acontece com a obesidade mexe com a baixa autoestima da pessoa. A autoestima vai lá para baixo, a pessoa desaba. Por conta disso, ela começa o quê? A se torturar, ela começa cada vez a comer mais. Bom, já que eu estou gordo, quer saber? Deixa para ela, vou engordar mesmo. Um adolescente com esse histórico, Mara, para a gente consertar, vamos brincando, consertar, fazer uma terapia adequada demora muito tempo. E muitas vezes a gente nem consegue levar a esse adolescente uma imagem saudável, ok? Fora o que a gente tem um monte de problemas emocionais relativos a isso, que é a anorexia e a bulimia, que são coisas gravíssimas que a gente não precisa estar falando muito sobre isso, não. Mas, enfim, só para vocês entenderem a gravidade que envolve a questão de peso, envolve principalmente o que é a imagem corporal de uma pessoa. Você tem um modelinho hoje, estatisticamente, Mara, de altura de uma pessoa, peso, a gente tem tudo isso aí em qualquer revistinha hoje de boas maneiras, você encontra isso aí, isso é muito fácil você saber. Então, se você está se sentindo legal, está com um peso proporcional, leva a tua vida assim, procure cada vez enaltecer e cada vez cuidar mais dessa imagem. Agora, adolescente ou adulto que já começa com problema de falar, não, porque eu não estou muito legal, ou seja, às vezes a pessoa não está tão fora do peso assim, mas ela já começa com um histórico aqui, Mara, que o nosso maior inimigo é a nossa imagem, que a gente chama de imagem corporal. O que é isso? Eu me olhar no espelho e eu ver alguma coisa diferente. Parece loucura isso, mas não é não, gente. Pode ser uma imagem distorcida. É o que a gente chama de uma espécie de alucinação. Eu estou vendo algo que não é meu, que não é real. Que a nossa mente, ela faz umas coisas, ela prepara umas armadilhas dessa com a gente, que é difícil de você controlar. Então, se a pessoa ela já vem com um histórico desse, ela tem a baixa autoestima instalada, o segundo passo é ela começar, tudo para ela é ruim. O cabelo, principalmente da menina, da mulher, o cabelo não está tão bom assim, a sobrancelha, a roupa não é aquela roupa que ela gosta, enfim. O que está por debaixo disso, Mara? Às vezes, não é nem a questão da obesidade, é a questão da autoestima, que está muito para baixo. O homem, mesma coisa. O homem se coloca como? Ele quer, às vezes, se sobressair, sendo um valentão, ou ao contrário, ele se isola, não quer sair com ninguém, se sente mal, não se coloca, é um tal que a gente chama de tal tímido, ele fica na dele. Tudo isso tem a ver, sabe o quê? Com a imagem corporal. Tem a ver com aquela espinha que surge no adolescente. Por quê? A idade pior que nós temos, Mara, sem falar em algumas outras, é a adolescência. A adolescência, gente, você que está aí, jovem, é uma fase que vai passar. Uma coisa que a gente fala assim, espera, vai passar. Então, às vezes, quanto mais há um certo sofrimento, quanto mais o adolescente maneja, ele se movimenta nesse campo, nessas experiências todas, nessas maluquices do adolescente, é algo até saudável. Por quê? Porque se ele fica muito parado, ele acaba não se desenvolvendo. Então, é uma fase que passa, tudo de ruim acontece. Então, todo cuidado, mesmo com a criança, é com relação ao adolescente, em cima do tema que nós estamos colocando. A obesidade para isto, tanto no adolescente como na criança, Mara, é algo extremamente ruim. Gente, o que o doutor Adilson está falando é de suma importância. Eu acho que não só para você, criança, adolescente, para você, adulto, para todos nós de maneira geral. Eu acho que assim, o equilíbrio é tudo. O equilíbrio, gente, equilíbrio. Não é 2, 3 quilos que vai fazer uma diferença a maior, a menor na nossa vida. Pelo contrário. Então, trabalhe isso. Primeiro, a nossa beleza interna, para que a gente possa ter uma beleza externa. Me perdoe eu estar falando isso, doutor Adilson, mas é uma coisa que eu combato muito. É verdade. E a gente falando de obesidade, não é verdade? A obesidade, nós temos pessoas lindas obesas, porém, quando a gente está falando de obesidade, a gente está falando em relação à saúde física, saúde emocional. Que a gente vamos separar um pouquinho uma coisa da outra. Falamos da criança, do adolescente, que é uma fase difícil, entramos numa fase adulta, trabalho, não tenho tempo, uma boa alimentação, não tenho academia, por aí vai.
Agora, vamos chegar mais lá para frente, depois de uma certa idade, se você já veio com um histórico ruim de não se preocupar com esta questão física, emocional, psicológica, social, você já está num pontinho meio conflitante aí. Que daí para frente, depois de uma certa idade, a gente já vai entrar em umas coisas mais importantes. Seria o quê? Bom, agora eu tenho tempo de estar podendo me cuidar. Agora eu tenho tempo de frequentar uma academia, fazer relação de amizade, me preocupar, ler um pouquinho. Nós temos tanta literatura hoje que mostra como é que é viver saudável, não precisamos nem falar. Em todo lugar, qualquer banco você vai encontrar um monte de revistas que só fala sobre isso. Hoje é moda. Se você for ver, a mídia hoje só mostra essa beleza. Então, já que nós estamos na beleza, por que não em qualquer idade? A partir, então, de uma outra idade, vamos chamar de quem brinca de melhor idade, por que não a partir daí, você, então, que está meio sentadão, meio parado, por que não frequentar agora um clube? Por que não se preocupar com o teu peso? Não se preocupar sempre com o teu colesterol, aquela coisa toda, triglicérides, e por aí vai, Mara. Ou seja, por que não, num determinado momento, eu acabei de falar que o corpo se recompõe com muita facilidade. Às vezes as pessoas começam a ver esse histórico ruim, Mara, até um pouquinho, viveu sempre um pouquinho acima do peso. Eu sou obrigado a viver desse jeito? Não, é uma questão de eu querer me readaptar. Então eu tenho hoje, pessoal, muita possibilidade. Para mim ter uma qualidade de vida, eu preciso ter o meu corpo, em primeiro lugar, saudável, que é toda a minha parte química organizada, colesterol baixo, triglicéridos, essa coisa toda, que é o que o mercado hoje me coloca em xeque. Eu sou obrigado a comer essas porcarias todas. Esse é um ponto. Segundo ponto é meu lado psicológico. Meu lado psicológico, eu estando bem ativado, eu estando com bastante motivação e estímulo, porque a motivação é algo que eu tenho que ter interno bem com a minha autoestima da pessoa. E o estímulo é aquilo que eu pego lá fora, é uma academia, é um colega, um ambiente social que me leva a ter uma prática. E o terceiro, quanto mais informação eu tenho com a questão de ter ou não saúde, é melhor para mim. Quanto mais me preocupar com aquilo que eu estou comendo, vai no supermercado, você está passeando no supermercado, pessoa que hoje em dia está de boa, adora fazer comprinha, pega cada embalaginha daquela, se você for ler com óculos, aquelas coisas estão escritas nas letrinhas pequenas, você não leva nada. Mas é brincadeira, você vai ler tanto produto com nome feio, que se você soubesse aqueles nominhos feios que estão lá, o mal que vai te fazer, tem alguns autores em nutrição que mostram isso com muita clareza, Mara. Então é uma coisa que, quando entra na gente, depois de um certo tempo, para tirar, não tem o que fazer. Por quê? Porque é muito complicado. O organismo começa a entrar por uns outros caminhos e não adianta a cabecinha boa. Se todo o resto não estiver bom, eu brinco, eu falo o seguinte, mano, saúde, pessoal, é aquela coisa que a gente só dá valor quando perde. Quando você está bem, você não dá valor. Aí você abusa, faz um monte de coisa errada, você come um monte de porcaria, você se preocupa muito. Para a gente fechar um pouquinho bem essa questão, é algo que a gente fala muito em psicanálise, é a questão da oralidade, mano. Oralidade é um dado muito importante quando você fala de obesidade. Por quê? Porque a pessoa que tem uma compulsão, que a gente chama de compulsão oral, o que é? O meu desejo todo está aqui, ó. Todo o meu desejo da minha vida está na minha boca, gente, isso é verdade. Sabe por quê? Porque o bebê, quando ele nasce, qual é o primeiro prazer que o bebê tem? É a boca, ele não tem outra coisa para fazer na vida. Ele não tem nenhum corpo para se movimentar, a única coisa que ele tem é a boquinha para pegar o seio da mãe. Então a coisa já começa, pessoal, lá quando você nasce, que é a tal da que a gente chama de oralidade. Então se a pessoa tem, às vezes, um problema com a oralidade, não adianta, Mara, ela se preocupar em fazer um regime, ela viver em academia, ela consultar tudo quanto é nutricionista, fazer tudo que é possível, ela não consegue, às vezes, tirar aquele peso, porque ela tem uma questão muito forte psicológica. Agora eu vou puxar um pouquinho para a psicologia, que é a questão da oralidade. Porque, Mara, o dado hoje de 51% não é gordinho não, gente, não estamos falando de pessoa gordinha, é um gordinho, só que tem que fazer o regime, não. Nós estamos falando numa coisa alarmante, que é a pessoa que está com uma barriga realmente preocupante, que já está no caminho de uma síndrome metabólica, que já está, às vezes, com um pouco de ácido úrico, já está rompendo um diabetes, pressão alta e por aí vai, Mara. Olha, gente, não querendo desanimar, Mara, mas quando você entra num quadro todo destes, para você reverter, gente, é muito difícil, Mara. Precisa muita força de vontade. Olha, se às vezes resolver tirar uns quilinhos, você que está brigando com a balança sabe disso, é difícil. Você imagina quando você entra num histórico que você já não está bem fisicamente, com uma série de patologias, aí você vai ficar o quê? Tomando remedinho a vida inteira? Ou seja, para que você vai fazer isso? Estou falando principalmente para quem está numa situação hoje mais confortável. Estou gordinho, estou um pouco obeso, mas eu posso me cuidar. Antes da casa cair, eu brinco, depois que a casa caiu, gente, é complicado. O que você vai fazer, Mara?
Então vamos chacoalhar esse pessoal para eles atentarem a isso. Eu ainda tenho, vamos brincando assim, eu ainda tenho como reverter esse meu quadro. Agora, se pintou um diabetes, você vai ser obrigado a conviver com isso, meu Deus do céu. É uma coisa terrível, mas você vai ter que obrigado. O que você vai fazer? Não tem como reverter. Por enquanto não se sabe. Cura para diabetes, pressão insensível e tal. Então, um paciente essa semana, ele está indo no cardiologista, ele está com o que a gente chama de pressão essencial. Ele não tem triglicérides, colesterol, a parte cardíaca está maravilhosa e a pressão está alta. O médico falou, olha, você vai ter que procurar um psicólogo, você tem que trabalhar teu emocional. Imagina você que é um descendente oriental, filho de japonês. Japonês, eles são extremamente rígidos. Para trabalhar, para ele entender o que a gente está falando hoje, para baixar essa pressão essencial dele, mas está difícil, porque o psicológico, gente, mexe com tudo isso. Falei da oralidade. E por trás da oralidade, junto com a oralidade, vem outras coisas também, que é a baixa autoestima, que é a solidão, que está nos deixando hoje extremamente mal. As pessoas estão cada vez mais se fechando mais, o lado social das pessoas hoje está muito restrito. Então a pessoa, quando ela começa a ficar solitária, o que ela faz? Ela se enche de porcaria no armário dela, chega de madrugada, ela vai e pega um chocolate. Você faz isso? Então, por quê? Arranja alguma coisa, faça uma atividade. Mara, nós estamos numa cidade de São Paulo, que é uma das melhores do mundo, tem tudo que a gente quer aqui, Mara. Regaça a manga e vamos batalhar para procurar, Mara. Mas o principal de tudo isso, eu vejo com o doutor Adilson aqui, para você em casa, equilíbrio é tudo. Por mais que a gente esteja levando essa vida super corrida, super tensa, pressão no trabalho, pressão na escola, na faculdade, em relação ao grupo com que você convive, gente, a gente tem que saber o que é melhor para nós, o que é melhor, o que é saudável para cada um de nós. Nós temos uma coisinha que chama-se cérebro. Esse cérebro, a gente tem que usá-lo muito em prol a nós. Muito em prol a nós. O que é bom realmente para que eu possa ingerir, para que eu possa me alimentar, para que eu tenha um corpo saudável, uma mente sadia, para que eu tenha disposição, não é verdade? Esse tipo de pessoa que eu convivo é interessante que eu mantenha ou realmente só me leva para baixo? Enfim, são nossas escolhas que determinam se nós vamos ter uma boa qualidade de vida ou uma péssima qualidade de vida. Então, isso é para que você possa repensar, para que você realmente possa, colocar a sua vida no seu eixo, naquele eixo do saber o que é ser saudável. E é a sua escolha, não esqueça disso. Nós vamos pedir as suas considerações finais. Rapidinho, Mara, vou fechar só essa questão. Com relação, hoje, está sendo muito em moda, muito hoje, cirurgia bariátrica. Não, eu tô gordo, eu vou fazer uma cirurgia, mas eu vou ficar legal. Não é assim. Cirurgia bariátrica é uma coisa extremamente complicada. Hoje, ainda bem que o Conselho Regional de Medicina pede o aval de uma terapia, de um psicoterapeuta, para aquela pessoa se submeter à cirurgia. Por quê? Porque estava acontecendo muito problema, intercorrência com cirurgia, porque a pessoa tem que se preparar para emagrecer. Veja como é coisa complicada a obesidade, não é assim tão fácil, não. Isso tudo significa se ame, se respeite. Isso sim vai dar a você maior qualidade de vida. E você fique em casa com muita, mas muita qualidade de vida e se amando muito. Até mais.